Chegamos à quarta e última sessão da classe 401 e que bom que você está firme até aqui e eu quero compartilhar um pouquinho acerca da visão global da nossa igreja. Missões é a essência da missão da igreja. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Então, mais do que qualquer coisa, a nossa igreja existe para alcançar pessoas para Jesus. Nós não evangelizamos e fazemos apelo todos os domingos e batizamos e fazemos tudo isso porque nós temos um alvo de ter uma igreja de um determinado tamanho ou porque nós comparamos o número de membros que nós temos com outras igrejas. Nós não gastamos tempo para dizer para você acerca da sua responsabilidade de evangelizar para essa igreja crescer e nós podemos dizer, olha quantos nós temos. Nós fazemos isso porque Jesus mandou. Porque essa é a vontade de Deus. A igreja existe para isso. Se a igreja não faz missões, ela não tem razão de existir e ela deveria fechar. Porque a missão é vão por todo mundo e façam discípulos. Então uma igreja que não cresce, ela perdeu a sua razão de existir. A igreja precisa crescer e todas as outras coisas importantes, elas vão acontecer quando a igreja cresce. Agora, se a igreja não cresce ou não quer crescer, nós não cumprimos o nosso propósito, a razão da nossa existência. Tudo começa com, enquanto estiverem indo por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por isso essa igreja nunca para de investir em pessoas. Por isso na nossa igreja nós fazemos missões ao redor do mundo. Por isso nós separamos parte do nosso orçamento. Por isso nós temos viagens missionárias. Por isso nós falamos de Jesus aqui e em todos os lugares onde nós conseguimos chegar. E como nós podemos participar daquilo que Deus está fazendo? Veja que lá em Atos 1:8 diz, vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. É ato contínuo, vem o Espírito e nós nos tornamos testemunhas. Aqui na igreja você tem várias oportunidades. A primeira é fazer missões diariamente, compartilhando do Evangelho com pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então você precisa pensar, quem são as pessoas que eu quero alcançar, quais são as pessoas que eu tenho oportunidade de alcançar, fazer uma lista dessas pessoas, orar por elas, abrir a sua casa, convidar vizinhos para conhecê-lo, participar de um pequeno grupo e levar pessoas para esse pequeno grupo. Quem sabe abrir a sua casa para receber um pequeno grupo. Compartilhar a sua vida com a vida de outros, não só para vir à igreja, mas para ter atividades juntos, para fazer um churrasco, para fazer um programa na sua casa, para assistir um filme no cinema. Agora, diretamente ligado com missões, nós temos viagens missionárias para vários pontos do mundo. Nós temos projetos missionários aqui mesmo em Brasília. Nós temos projetos missionários que acontecem no Brasil. E você pode e deve envolver-se em todas as áreas. Conecte-se intencionalmente. Saiba mais. Tem um curso que nós chamamos de curso PIS, ou do Plano PIS. É um curso para entender a maneira como nós estendemos a influência missionária ao redor do mundo, como nós transmitimos o Evangelho e como nós queremos transformar a realidade. Guiné-Bissau é um exemplo de um lugar onde nós queremos transformar a realidade de um país através da igreja local. Não é a gente que chega lá
para conseguir fazer isso, mas a gente chega lá ajudando a igreja local a viver essa realidade. A pergunta é: eu quero ser usado por Deus? O próximo passo é: o que eu preciso fazer para cumprir a minha missão? Primeiro eu preciso mudar a minha forma de pensar. Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não tomem a forma desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês. E ao renovar a mente de vocês, vocês experimentarão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu preciso mudar a minha mente. Preciso mudar o meu pensamento de centrado em mim, ou centrado no eu, para centrado em Deus. Tirar o foco de que essa vida é para mim. Eu não existo por mim mesmo, para mim mesmo. Eu existo para a glória de Deus. Eu também preciso mudar o meu pensamento de local para pensamento global. O Salmo 2:8 diz: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como propriedade. Acompanhe as notícias globais. Leia acerca do que está acontecendo nos outros países. Ore por outros países. Atos 17, 26, 27 diz: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. O mundo é o nosso desafio e as pessoas estão perto de se encontrarem com Deus. Nós só somos instrumento para ajudá-las a darem esse passo. Preciso também mudar os valores do meu pensamento de temporais para eternos. Quantas vezes nós só pensamos naquilo que nós queremos viver nessa terra, nesse planeta, mas nós somos eternos. Não é só aquilo que nós temos aqui. Tudo tem reflexo na eternidade. Então não viva como se a sua vida fosse isso daqui. Fazer missões é entender que a nossa vida transcende o mundo físico e nós vamos viver para sempre e para sempre com Deus. Também preciso mudar o meu pensamento de comodidade para serviço. Eu poderia dizer isso, mudar o foco do meu pensamento de comodidade para serviço. Eu não fui criado para escolher e fazer de tudo para ter a vida mais confortável. Eu fui criado para fazer de tudo para servir o maior número de pessoas, o máximo possível, o melhor possível, e fazendo isso, servir a Deus. Também preciso mudar o meu pensamento de conforto para sacrifício. Conforto para sacrifício. Eu sei que comodidade e conforto para alguns são sinônimos, mas comodidade é aquilo que fica bem para mim. Conforto é aquela coisa que a gente quer mesmo e que a gente tem quando vai para a praia, quando deita numa rede, bebe uma água de coco e está com a vida tranquila. Mas eu preciso mudar o meu pensamento de conforto para sacrifício. Eu farei tudo que estiver ao meu alcance e até sacrificialmente para cumprir a minha missão. Paulo disse: em nada eu tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Tem um guia aqui de investimento de vida.
E eu queria que você acompanhasse comigo, diz aí, meu guia de investimento na vida. Qual a porcentagem da minha vida é empregada no reino de Deus? Então, circule o percentual de seu investimento atual e marque um X na meta que você quer ter a partir de hoje. O meu tempo está aqui de 0 a 100%. Quanto do seu tempo hoje é investido no reino de Deus? E qual é a sua meta? Então coloque um círculo onde você está hoje, com toda sinceridade, e a meta para onde você deveria ir. Será que o seu tempo não deveria ser consagrado totalmente ao Senhor? Ah, mas eu tenho meu trabalho, mas e o seu trabalho não deveria ser exercido na presença dEle? A Bíblia diz que dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Os meus talentos, as minhas habilidades, você pode incluir até o exercício dos dons aqui. Quanto por cento daquilo que você sabe está à disposição de Deus? Coloque um círculo e coloque um X na meta. O meu dinheiro, aqui complica um pouco mais. Quanto eu gasto do meu dinheiro, eu invisto meu dinheiro nas coisas espirituais e quanto eu quero investir. Eu sei que aqui dizer que eu vou dar 100% do meu dinheiro para as coisas do reino, é só se você entender que a sua alimentação é parte do reino, cuidar da sua família é parte do reino. Então sim, você pode colocar como meta 100%, porque ser de Jesus não é quanto eu dou na igreja no fim de semana, mas é quanto aquilo que eu tenho pertence ao Senhor. Se eu pertenço ao Senhor, se a minha família pertence ao Senhor, então tudo que eu sou pertence ao Senhor. O melhor investimento que eu posso fazer é levar pessoas aos céus. Em Lucas 16, 9, tem um versículo que é até um pouco polêmico e para alguns difícil de entender. Diz assim: por isso lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Percebe onde ele quer chegar? Use tudo que você tem para levar pessoas para Jesus, para alcançá-las, para fazer amigos que se tornem também amigos de Deus, porque lá no céu eles vão receber você, você vai encontrar eles no céu, se você viver dessa maneira. E o que você vai fazer do resto da sua vida? Essa é uma escolha sua. É uma escolha minha. Eu decidi que eu quero gastar até o último minuto da minha vida para cumprir o propósito de Deus ao me criar e levar pessoas para Jesus. O que é que você vai fazer da sua? 2 Timóteo 2,21 diz: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20 diz: pois quem é a nossa esperança, a alegria ou coroa que nos gloriamos perante o Senhor na sua vinda? Não são vocês, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Ele está escrevendo para os seus filhos espirituais lá de Tessalônica. Será que alguém vai entrar no céu por sua causa? Quantas pessoas estarão lá? Porque você abriu mão de si e do seu, para dedicar-se ao Senhor? Isaías 6, versículo 8 diz: então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero terminar essa classe de uma maneira muito pessoal. Tem um compromisso que você vai ler e estudar com atenção e assinar ao final, se você estiver disposto. Mas a Bíblia diz que eu fui criado para Deus. Se eu quero viver o plano de Deus, se eu aceito o perdão
pelos meus pecados, se eu reconheço que Cristo morreu por mim, se eu de fato desejo que Jesus seja o Senhor da minha vida, então eu preciso comprometer a minha vida para levar pessoas para Jesus e fazer disso um hábito intencional. Eu não vou ser melhor classificado só porque eu evangelizo, mas eu compartilho de Jesus porque Ele deu a sua vida por mim. Tudo que eu conquistar nesse mundo vai ficar aqui. Somente aquelas pessoas que eu alcançar com Jesus irão comigo para o céu. Quantos estarão lá por sua causa e por minha causa? Senhor Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a entendermos que esse grande amor que o levou a morrer na cruz em nosso lugar precisa ser valorizado por cada um de nós. Ajuda-nos a compartilhar desse amor e a levar o Evangelho até o fim, até o último dia, até o último minuto da nossa vida. Nos ajuda a levar o Evangelho até os lugares mais distantes. Derrama amor em nossos corações, para que nós possamos viver fielmente e firmemente a nossa missão. Ajuda-nos a amar aqueles que o Senhor ama, a orar por eles e a investir em suas vidas. E ajuda-nos a viver o teu pleno propósito para a nossa vida e a crescer espiritualmente até o dia que o Senhor vier nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar comigo nessa classe até o fim. Que Jesus abençoe você e que você seja esse poderoso agente de transformação para a glória dele, nas mãos dele, até o fim das suas vidas. Amém.